Vamos à vinheta, tá? Olá, acho que foi já. Esperamos que tenha ido. Boa noite, gente. Estamos aqui com os nossos queridíssimos Alexandre e Karen. Eles vão se apresentar já, né? Gostaria muito que eles mesmos se apresentassem. Tenho medo de não conseguir fazer uma apresentação à altura desses convidados que aqui estão hoje com a gente. Bom, meu nome é Jéssica, para quem não conhece, estou compondo o Coletivas, né, um mandato Coletivas. Hoje a gente está aqui para falar desse tema de extrema necessidade, de extrema importância. Para quem me conhece, me acompanha há algum tempo, sempre sabe que eu estou sempre falando sobre saúde mental, falando sempre sobre sofrimento psicológico, principalmente fazendo um link com a sociedade que a gente vive, né? Como essa sociedade nos adoece ou deixa de adoecer. Só um minutinho. Ô, Mesa, multa os participantes para não dar interferência na fala. Então, fico muito feliz com a participação desses dois companheiros que eu conheço há muito tempo. O Ale eu conheço há muito tempo, a Karen há menos tempo, mas que eu tive o prazer de trabalhar com eles, de militar com eles. Então, foi um convite com muita confiança para a gente falar sobre esse tema. Eu sou psicóloga, sou historiadora. Eu vou deixar a minha fala mais para o final, né, para fazer um link com a fala dos convidados. Mas antes disso, eu gostaria de deixar alguns avisos aqui, alguns informes e principalmente alguns convites, né? O primeiro aviso, que acaba sendo um convite também, é para quem está assistindo a gente. Eu sei que é um tema que leva às mais variadas reflexões, às mais variadas dúvidas ou considerações. Então, para ir colocando aí, né, se está no Facebook, pode ir colocando no decorrer da nossa fala. A gente vai abrir um bloco no final só para conversar com quem estiver aí, né, responder, fazer considerações. Então, mas podem ir mandando durante toda a nossa conversa, tá? Não precisa deixar só para o final, não. O segundo convite é que nós, do Coletivas, a partir de sábado, a gente inicia, então, a construção do nosso programa, né, do programa que vai nortear a candidatura, sobre os eixos fundamentais da nossa campanha, os eixos que nós, né, do Coletivas, levantamos como fundamentais. Mas nós só levantamos os eixos a partir da nossa trajetória de militância. Nós iremos construir o nosso programa ouvindo movimentos sociais, ouvindo especialistas, ouvindo a sociedade civil, né? Esse programa não será feito por nós e para nós, como a gente faz questão de dizer nas nossas lives, nas nossas plenárias. Então, eu convido vocês a participar da nossa primeira plenária temática porque começa com um tema que é o feminismo, que vai acontecer nesse sábado agora, às 10 da manhã, né? A gente está divulgando aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, a gente pede para fazer inscrição, porque vai ser pelo Meet, né? Acho que todo mundo conhece o Meet aí, mas quem não puder entrar no Meet, a gente vai transmitir também pelo Facebook, mas a gente pede muito para fazer inscrição, porque daí qualquer coisa que for rolar, a gente envia para vocês depois, tendo o e-mail e tudo mais, aí vocês ficam por dentro das coisas, tá? Então fica aí o convite para vocês analisarem com carinho. Eu passo agora a bola para o meu querido Alexandre, gostaria que ele se apresentasse. Desculpa, é para o Ale ou para a Karen? Tanto faz, né? Vai aí. Para cá? Então vai, Karen, você, desculpa. Vamos lá, imagina. Boa noite a todos e a todas.
Meu nome é Karen, eu sou psicóloga judiciária e clínica, e estou muito feliz em participar aqui dessa live, apoiando aí a candidatura, né, da Jéssica e das companheiras, e estamos juntos, vamos conversar daqui a pouco. Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Meu nome é Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico e social, eu faço formação e pós de psicanálise Agora pode passar para no núcleo de pesquisas psicanalíticas. Eu faço parte, eu sou membro do núcleo de sexualidade e gênero do Conselho Regional de Psicologia, aqui da subsede de São José do Rio Preto, e eu também sou militante das questões da negritude e da diversidade LGBTQIA+. E eu estou muito feliz de estar aqui essa noite, de falar um tema que para mim é tão caro, que é a saúde mental, e eu gostaria de começar trazendo para a gente aqui a Viviane Mosé. A Viviane Mosé, ela é psicóloga, psicanalista e poetisa. Então, vamos começar essa noite com uma poesia da Viviane Mosé. Eu vou estar lendo para vocês. A poesia chama Poema Preso. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida. Dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida. Raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida. Pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo, com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poema com alicate de cutícula, com pente, com uma agulha. Você pode arrancar poema com pomada basilicão, com massagem, hidratação, mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo. Uma forma de soltá-lo das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poema cortes, poema peitos, poema olhos, poema sexos, poema cílio. Atualmente, ando gostando dos pensamentos chão. Pensamento chão é grama e nasce do pé. É poema de pé no chão. É poema de gente normal, de gente simples. Gente do Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar o milagre sobre si mesmo. Santo é um espírito capaz de operar o milagre sobre si mesmo. E é isso que eu começo a minha participação. Obrigado. Que lindo, Ale. Obrigada pelo presente. Bom, vamos lá, então, falar sobre esse tema tão necessário, que é saúde mental. Para a gente introduzir o tema, é importante conceituar o que é saúde para a OMS. Saúde não é só a ausência de doença, mas a presença de um bem-estar físico, e psicológico, emocional. Então, quando a gente fala de bem-estar físico, de forma minimamente equilibradas, né? A gente tem um bom manejo diante das adversidades da vida, que são inevitáveis. Então, se você quer saber como anda a sua saúde mental, observe como você está a gente ter esse equilíbrio mental. Primeiramente, para o indivíduo poder exercer os direitos de se, né, poder discernir o certo e o errado, poder tomar as decisões de forma correta e adequada. É importante também para a gente poder desempenhar os papéis da vida que a gente desempenha, os papéis parentais, sociais, profissionais, né? Então,
imprescindível a gente ter um mínimo de equilíbrio emocional, certo? Aí, qual que é a diferença, então, de um sofrimento natural e, né, corriqueiro, que pode acontecer, a chegar a um transtorno mental? Porque sofrimento Karen, acontece a partir do momento que ele causa um dano. Oi? Karen, só um minutinho. O seu áudio e a sua imagem tá cortando pra gente. Você sabe se a sua internet tá boa, se de repente tem como ficar perto de um roteador, como que tá? Karen? Oi, a internet tá boa aqui. Você quer que eu saia e entre com o meu celular? Agora a gente está te ouvindo bem, mas antes estava cortando, tá? Pode continuar agora. Então, tá. Então, eu estava falando da importância da saúde mental e onde que o sofrimento comum, natural, passa a se tornar um transtorno, né? Que é quando ele causa um dano para o indivíduo, quando ele passa a ser mais intenso do que o normal e duradouro. Então, é super normal a gente ter uma angústia diante de um acontecimento específico, né? Agora, não é normal que esse permaneça por muito tempo e cause transtorno na vida do indivíduo. Então, aí passa a ser preocupante. E vamos lá, como que se desenvolve, então, um transtorno mental na vida de um indivíduo? Por que algumas pessoas, diante de situações simples, né, acabam tendo um comprometimento grande e outras pessoas, por situações mais complicadas, passam de forma equilibrada? O que vai determinar aí, né? É uma combinação de fatores, na verdade. Então, tem a predisposição do indivíduo, que entra fatores genéticos, biológicos e psicológicos, e tem também os fatores ambientais, né, que são os acontecimentos da vida que vão desencadear, então, o transtorno. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais e abuso de substâncias são a principal causa da incapacidade no mundo. Então, olha que importante isso, é a principal causa de de acordo com a OMS, são os transtornos mentais. Por quê? Porque eles afetam o indivíduo em sua integralidade. Prejudica a qualidade de vida do indivíduo, a sua autonomia, né? Ele passa a depender de outras pessoas, ele tem dificuldade em executar as coisas dele sozinhos, ele é muito estigmatizado também, né? Então, as pessoas utilizam termos pejorativos, o louco, o desequilibrado. E também... O som não tá bom, gente. Precisava ver a questão do som. Primeiramente, o cenário nacional está bem propício para um adoecimento mental, né? Então, diante de tudo que a gente está observando aí, né, essas atrocidades do governo, enfim, desigualdade social, violação de direitos, tudo isso acaba sendo um pano de fundo que propicia esse adoecimento mental. Além das cobranças, né, nesse mundo capitalista que a gente vive, essa cobrança por ganhar dinheiro, por sucesso, essa cobrança em ser feliz, né, até nisso que a gente é cobrado, a gente tem que ser feliz e mostrar que a gente é feliz. Então, exige muito do indivíduo isso. E o indivíduo acaba se distanciando da sua Karen, só um essência, momento. Além de encadear. Jéssica, tá ok? Tá dando para escutar?
Não, tá muito cortado. Ale, para você também? Para mim, para o Paulo tá, e para você? Para mim também tá bem cortado. Eu acho, Karen, que o problema é na sua internet, porque a nossa fala, o Paulo falou que tá ok. Você quer, a gente passa para o Ale agora e você entra depois, você tenta entrar pelo seu celular e repete a fala? Ou começa de onde você parou, pode ser? Ai, gente, problemas de internet, é assim mesmo, a gente já está acostumado. Ô, Paulo, desmuta a Karen aí, por favor, ela estava falando. Então, vamos lá, né? Esses problemas acontecem mesmo, acontecem, então eu vou falando e depois a Karen volta e fala a parte que ela tem a dizer, que ela preparou para vocês. Uma coisa que é muito importante a gente falar sobre a saúde mental. E quando a gente fez essa live, não sei se vocês separaram, que estava lá, saúde mental é direito fundamental. E por que a gente fala que é direito fundamental? É porque eu acho que é direito? Porque a Karen e a Jéssica acham que isso é direito? Não, porque a gente está falando da Constituição. E eu trouxe aqui para a gente ler junto rapidinho, para a gente se respaldar nisso que a gente está falando. Então, se a gente for na Constituição, no capítulo 2 de Direitos Sociais, o artigo 6º vai falar que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, se na Constituição fala que o direito social é a saúde, e se a gente entende que saúde também é bem-estar físico, social e psíquico, então a gente vai entender que o direito social também é a saúde mental. E eu vou além, porque se saúde mental é equilíbrio emocional, se saúde mental é qualidade de vida, então se no direito social todo mundo ter um direito, acesso digno, educação, trabalho, alimentação, transporte, lazer, isso vai automaticamente refletir na qualidade de vida e na saúde mental. Então, quando a gente fala que saúde mental é um direito fundamental, a gente está falando baseado na Constituição. Mas a Constituição também fala que todos nós somos iguais perante a lei. Se todos nós somos iguais perante a lei, por que eu, Alexandre Felipe, eu tenho que vir aqui nessa noite e fazer um recorte falando dos povos que são historicamente oprimidos? Por que eu tenho que vir aqui e falar sobre a saúde mental dos LGBTs, dos negros, das pessoas com deficiência, dos idosos, dos gordos, enfim? Por que eu tenho que vir aqui essa noite? Porque esse discurso, né, de igualdade está só na teoria. Na prática, a gente percebe que é muito, muito diferente. Quando a gente fala uma pessoa que ela sofre preconceito, ela vai ter a sua saúde mental afetada. Então, uma pessoa que ela não vai conseguir lidar com toda a discriminação, com toda essa dor, se ela não vai conseguir elaborar, não conseguir colocar para fora, não conseguir falar, se ela não consegue falar, o corpo dela vai falar por ela. E como que vai falar? Através de dores, cansaço, através de automutilação, depressão, pânico e até a questão do suicídio, né? A gente está no Setembro Amarelo, né, que é de prevenção ao combate ao suicídio, e não é à toa que a cada 10 pessoas, 6 pessoas que tiram a própria vida são negros. Não é à toa que a população LGBTQIA+, tem 5 vezes mais chance de tirar a própria vida. Não é à toa. E qual que é o pano central? O que é que toda essa população historicamente oprimida tem em comum? Tem em comum que eles são vítimas de preconceito, né? Esse preconceito que eles são atingidos e que afeta a sua saúde mental. Então, o que a gente tem que fazer é desconstruir esse preconceito. Então, vamos entender o que é preconceito. Então, o que é preconceito? O preconceito é uma opinião concebida sem um exame crítico. E quando a gente fala de preconceito, a gente vai entender que preconceito ele está baseado numa construção social, né? O ser humano, ele nasce sem preconceito, só que conforme ele vai seguindo a sua vida, ele vai formando a sua identidade, os seus conceitos e os seus preconceitos.
Da mesma forma que esse preconceito ele é construído, ele pode ser desconstruído. Quando essa criança vira um adulto, se torna muito mais difícil desconstruir, porque vai passar pelas suas crenças e tudo que acredita ser certo ou errado, sabe? Vai ter que lidar com coisas que podem ser desconfortáveis, mas é muito interessante. Para eu exemplificar, eu adoro dar esse exemplo, né, para a gente entender como que o preconceito surge, que é a história do bebê e da barata. Eu adoro esse exemplo. Então, por exemplo, se eu pegar um bebê e colocar ele no chão e passar uma barata, o que o bebê vai fazer? Olha, tem algo se mexendo, vai pegar a barata, vai chacoalhar, vai brincar, vai querer colocar na boca. O que os pais vão fazer? Vão já tirar o bebê, vai gritar, bate na mãozinha, ai meu Deus, vamos matar, é um griteiro. Ou seja, o bebê aprendeu a ter medo de barata. Ele associou aquele animal, né? Ele associou aquele inseto com tudo o que aconteceu à sua volta e ele aprendeu a ter medo de barata. Da mesma forma, só que de um jeito muito mais complexo, a gente também aprende a ter o preconceito, né? De uma forma muito mais elaborada, né? Então, com tudo que a gente vai vivendo, com tudo que a gente vai percebendo à nossa volta, a gente vai se formando e a gente vai construindo todos os nossos conceitos e preconceitos. Freud, que é o pai da psicanálise, que eu adoro, ele fala uma coisa muito importante, que o olhar do outro é muito importante para a construção da nossa identidade. Então, imagina só uma pessoa que é negra e que vai crescendo, percebendo que o seu igual vai percebendo que sofre preconceito, vai percebendo que o seu igual sofre discriminação, são os que mais morrem, tem um alvo nas costas, são que têm os empregos mais inferiorizados, são aqueles que não têm destaque, são aqueles que são inferiorizados. Então, se o olhar do outro é importante para a construção da nossa identidade, você vendo o seu igual sofrendo toda essa opressão, vai afetar diretamente a sua saúde mental, vai afetar a sua identidade e vai afetar a sua autoestima. Então, por exemplo, se uma pessoa gorda, ela vai perceber que o olhar do outro é o que faz a construção da identidade e ela percebe que o que é bonito, o que é belo, tem um padrão de beleza estético que é o magro, como que vai ser a autoimagem dela? Como que isso vai interferir na sua saúde mental? Então, a gente vê várias questões em relação a isso. Aí a gente pode ir colocando vários exemplos de pessoas com deficiência. Por isso que a gente fala da questão da representatividade. Por quê? Porque se a gente tem pessoas diversas em todos os campos, em todas as vertentes, aí, quando o olhar do outro ele for se identificar, essa pessoa vai se sentir muito mais contemplada, né? Então, olha como é importante ter um médico negro, ter um deficiente chefe, ter uma pessoa gorda em lugar de destaque, e tendo indígenas em tudo quanto é lugar, sabe? Então, isso vai se tornando a diversidade que vai se tornando a realidade muito mais rica, né? E isso a gente vai abrindo a nossa mente. Eu adoro falar, né, que como que a gente sabe essa questão da representatividade, se tem ou não tem? A gente faz o teste do pescoço. Olha para o lado, olha, vê quem que está do seu lado, quantos negros tem na sua faculdade, quantos gordos tem na sua empresa, quantas pessoas com deficiência tem em cargo de destaque, sabe? Quantos idosos tem que você conhece que são realmente valorizados. E com isso, você fazendo esse teste, você vai abrir a sua consciência. A gente está num momento muito difícil, né, de pandemia, e as pessoas que conseguem, né, fazer o isolamento, que não é todo mundo, já está no sofrimento psíquico, porque já está meio que de saco cheio, né? Então, e se a gente abrir essa mente, a gente vai perceber, por exemplo, que as pessoas com deficiência, dependendo da sua deficiência, tem esse isolamento pela vida toda. Por exemplo, uma pessoa cadeirante vai sair de casa, mas não consegue nem atravessar a rua porque a calçada não tem acessibilidade. Então, olha como que isso pode afetar a saúde mental. Ou quando a gente vai falar dos idosos, né? Dos idosos que eles são baseados na
produtividade. Então, os idosos que chegam num nível, que acabam se aposentando e que têm essa produtividade baixa, muitos têm depressão, muitos têm a sua saúde mental afetada. Por quê? Porque na nossa sociedade que é capitalista, a pessoa que é bem vista é a pessoa que produz. E a gente acaba reproduzindo isso também. Eu aposto com você, vê se você já não fez isso. Quando você vai conhecer uma pessoa pela primeira vez, né, você pergunta para ela, e aí? O que você faz da vida? O que você faz da vida, na verdade, é que você indiretamente está querendo utilizar o que ele faz, o que ele produz, como referência para você entender como que ele é no mundo. Então, olha como que isso é muito mais forte na gente, né? E também tem a questão também dos LGBT, que ia mais, né? Porque desde 1990, a Organização Mundial de Saúde afirmou que a homossexualidade não é mais doença. Desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia falou que é proibido qualquer prática de reversão sexual, a tão famosa cura gay que não existe. E que também fala que a transexualidade não é patologia, que não é patologia, mas mesmo assim, mesmo diante de toda a ciência, todo dia morre um LGBT por causa da sua orientação sexual e identidade de gênero. A expectativa de vida de uma travesti é de 35 anos. Agora, vamos pensar comigo. Imagina só uma travesti, como que é a saúde mental de uma travesti, né, que além de ela não ter acesso ao mercado de trabalho, além de, muitas vezes, não ter acesso a uma família saudável, ainda sabe que ela pode morrer a qualquer momento. Né? Então, olha como que isso acaba afetando. E por que eu estou trazendo todo esse cenário? Né? Por que eu estou falando de tudo isso? E a pergunta que fica é, como que a gente vai conseguir viver apesar de toda essa sociedade opressora, que acaba diminuindo, enfraquecendo a nossa saúde mental? Uma coisa que eu gosto de falar muito, que é que cada um tem que procurar fazer o resgate de si mesmo, que é a grande questão, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é a peça fundamental, tá, para que a gente consiga realmente viver de uma forma mais saudável. E quando eu falo desse resgate, eu estou falando do resgate da história, da cultura, da ancestralidade. E quando vai fazer esse resgate, você vai acabar resgatando traumas, você vai passar por dor, né, que é muito difícil, mas que também é importante para você conseguir lidar e superar. E uma coisa que é muito importante é que você não precisa passar por tudo isso sozinho, né? Por isso que a gente fala dos grupos de apoio. Então, o grupo de apoio é a família, são os amigos, são os grupos que você se identifica, né? Aquele grupo que você há uma identificação direta. Para quem pode fazer terapia, um processo terapêutico é muito importante para o autodescobrimento, mas a gente sabe que a realidade é muito difícil, que muitas pessoas não têm acesso. E mesmo que ainda tenha alguns programas gratuitos, a demanda é muito grande. E principalmente eu falo da busca do prazer. Essa busca para resgatar o que você gosta, sabe? É você com você mesmo. Então aí você vai aprender que você gosta de fazer uma dança, fazer caminhada, fazer, sei lá, um esporte, ou sentar e tomar um café com os amigos, mas é aquele busca do prazer, que é a questão do acolhimento. A gente precisa se acolher, e a gente precisa mesmo. E quando eu falo se acolher e olhar primeiro para a gente, não é sinal de egoísmo, é amor próprio. Eu gosto muito de um exemplo, eu não sei quem teve a oportunidade de andar de avião. Quando você entra no avião, vai ter uma caixa de som que vai falar assim: atenção, senhores passageiros, se algo acontecer, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. E uma coisa que eles falam que é muito importante: primeiro, coloque a máscara em você e depois ajude as crianças ou os idosos ou em quem precisar. Eu vou repetir. Eles falam, primeiro, coloque a máscara em você, depois coloca em idosos, em criança, em quem precisar. O que eu quero dizer isso, para a gente trazer para a nossa realidade? Que primeiro você tem que cuidar de você, para só depois, então, poder ajudar o outro. Coloque a máscara primeiro em você, para que você consiga respirar, cuide da sua qualidade de vida, da sua saúde mental, do seu equilíbrio emocional, para só assim você poder ajudar as pessoas que estão à sua volta. Senão você não vai conseguir, né? Tem muita gente que quer abraçar o mundo, mas não consegue, porque não consegue nem se ajudar, né? E para eu encerrar minha fala, né, que já deve ter estourado, eu quero terminar com uma frase de Freud,
uma frase de Freud que eu gosto muito, que ele fala assim, em última instância, a gente precisa amar para não adoecer. Em última instância, a gente precisa amar para não adoecer. Vou ser mais ousado aí, vou mudar um pouco a frase de Freud. Eu diria que, em última instância, a gente precisa se amar para não adoecer. E esse se amar não é o que eu quero dizer de coaching, né? Se ame, abraça e vamos ser felizes. Esse se amar, na verdade, é um resgate de si mesmo. É você perceber qual que é o seu desejo, qual que é o seu não desejo, você perceber o que você está sentindo e você perceber principalmente quem você é da forma mais primitiva possível. Então você, LGBTQIA+, que está me ouvindo, negro, mulher, indígenas, gordos, pessoas com deficiência e qualquer outra população historicamente oprimida, eu vim aqui essa noite só para te dizer isso, que você não é o que os outros falam, você não é o que os outros pensam. Então, cuide da sua saúde mental, tá bom? Muito obrigado. E é isso. Ai, Ale, maravilhoso. Karen, vamos testar, ver se tá tudo certo agora? Vamos, como é que tá aí para você? Tá me escutando, tá me vendo? Eu tô, mas tá travando sua imagem. Mas seu áudio tá ok. Vamos... Fala um pouquinho comigo aí. Vamos tentar. Você acompanhou a fala do Ale? Na verdade, hoje eu usei assim, a internet, atendi o dia inteiro. Rolou. Acompanhei a fala do Ale perfeitamente. Perfeitamente. Tá. Vamos tentar? A sua imagem... Vamos tentar. Se eu entrar na tela, é porque tá cortando, tá? Tá. Então vamos lá. Vamos tentar de novo. Essas intercorrências acontecem, né? Porque a gente fica vulnerável. Então, só resgatando, né? Eu estava falando da importância da saúde mental, conceituando saúde mental não apenas como a ausência de doença, mas a sensação de bem-estar, que é muito importante a gente ter, sobretudo quando se fala de equilíbrio emocional. E o que significa esse tal de equilíbrio emocional, saúde mental que tanto se fala? É a gente saber lidar bem com as emoções de forma equilibrada. Né? É a gente ter um bom manejo das adversidades, né? Dos problemas que acontecem com a gente. E é muito importante a gente ter essa saúde mental com a gente, para principalmente a gente poder exercer os nossos direitos como cidadão. Né? Poder discernir, poder fazer as nossas escolhas conscientes. E também para a gente poder desempenhar os papéis da nossa vida, né? Papéis na família, no trabalho, enfim, na nossa vida social. E aí eu estava falando, então, como que a gente distingue o que é um sofrimento, né, cotidiano, natural, pontual, de um transtorno. Né? Então, na verdade, é até natural a gente se angustiar, sofrer, né, diante de algum problema que a gente tenha na vida. Porém, quando isso se torna muito intenso e duradouro, aí é um ponto de atenção. Então, tudo bem, aconteceu alguma situação, você está angustiado, ok. Agora, se você se mantém nessa experiência de angústia por muito tempo, se isso passa a impactar, né, o seu dia a dia, a sua vida, aí é importante procurar ajuda. Certo? Então, como que desenvolve? Né? Por que é interessante que algumas pessoas conseguem passar por situações traumáticas, altamente traumáticas, e seguir sua vida. Já outras pessoas, por muito menos, adoecem. Então, o que causa? O que acontece com essas pessoas que acabam adoecendo? Na verdade, é uma combinação, né? Com as nossas características individuais, que é a predisposição, e as ambientais, que é o que acontece com a gente. E é interessante que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os transtornos mentais e abuso de substância, álcool, drogas, são a principal causa de incapacidade no mundo. Olha como isso é significativo. Né? Por quê? Impacta na nossa qualidade de vida, na nossa autonomia. Essas pessoas são geralmente estigmatizadas, né? Utilizam-se termos pejorativos, como o louco, doido, desequilibrado. E essa pessoa também pode acabar sendo excluída da sociedade.
Então, é um tema muito delicado e importante para a gente falar. Agora, sobre esses fatores que eu falei, né, que além da nossa predisposição, os fatores podem desencadear. Que fatores são esses? Importante citar. Bom, para iniciar, eu acho que é muito importante, a Jéssica depois ela vai também falar um pouco mais sobre isso, que é o nosso cenário, né, brasileiro aí por si só já é um pano de fundo propício para um adoecimento. A gente, né, diante de tantas atrocidades aí do governo, em âmbito ambiental, social, enfim, a gente observando tudo isso e a nossa impotência diante de tudo isso, por si só, já é um fator agravante. E, além disso, também essa cobrança, como a Lê também falou, né? Essa cobrança pelo sucesso, né? Por ter um trabalho, enfim, onde você ganha dinheiro, assim, essa supervalorização do dinheiro, né? E, inclusive, essa cobrança também pela felicidade. Né? Nos cobram, a gente tem que ser feliz, e não só ser, a gente tem que mostrar que a gente é feliz. Então, exige-se muito do indivíduo, né, nessa nossa sociedade. E tem, além desse cenário todo, dessas características, é importante também alguns fatores específicos que podem desencadear, como a morte de um ente querido, uma separação, a perda de um emprego, também pode ser o gatilho para isso. E também, como a Lê citou, e eu não posso deixar de citar, a situação que a gente passa da pandemia, né, que é muito propício para um adoecimento mental. A gente está tendo enormes índices de aumento de transtornos mentais. Na clínica, a gente está percebendo isso muito claramente, que as pessoas estão sofrendo demais. Também há mais de 6 meses, a gente tendo que sacrificar muitas coisas nossas, muitos planos, projetos que a gente, né, estava em andamento, tiveram que ser estagnados, prorrogados. E, sobretudo, que eu acho que o brasileiro sente bastante, que são as relações sociais que a gente teve que interromper, né? Ou deveria interromper. Esse isolamento nos causa isso. Então, a gente ficando mais em casa, a gente se depara com questões internas que antes a gente não prestava atenção, porque tínhamos subterfúgios, né? Vamos sair, vamos para um cinema, vamos viajar para escapar da dor. Hoje, não mais. A gente está tendo que se deparar, então, com esse nosso mundo interno e que, às vezes, tem algumas coisas que não são muito legais, são difíceis de administrar, né? Trazendo solidão e a incerteza do futuro, né? Eu acho que todos nós, né, estamos com essa angústia da incerteza quando que sai a vacina, diante de tantas mortes acontecendo ainda, a pandemia não acabou. Então, essa incerteza do futuro realmente também provoca, né, um adoecimento mental, se a pessoa já tem essa predisposição. Olha que importante, de acordo com a OMS, tem mais de 330 milhões de pessoas no mundo com depressão. 330 milhões. Esse número é um número gigante. E é preocupante, sobretudo, se a gente pensar que essa depressão, essas 330 milhões de pessoas podem desencadear numa ideação suicida, né? E chegar até a praticar o suicídio. Então, é um risco muito grande, por isso que temos que falar de suicídio, né? Não só no Setembro Amarelo, mas todos os meses do ano. É um tema muito importante e não é muito falado. Diferente das doenças mentais, os transtornos são muitas vezes até banalizados, se fala muito, né? Depressão, transtornos de ansiedade, toque, muito disso até de forma banalizada. Agora, do suicídio, não. Porque é um tema que envolve a morte. E a morte, ela é um tema espinhoso. Sobretudo quando é uma morte autopraticada, né? Então, a gente não vê nos jornais, nos noticiários, os índices de suicídio. Eles não estão tão postos assim. Então, por isso que é importante a gente falar sobre. Porque com o conhecimento, a gente consegue, primeiramente, entender, desestigmatizar e tentar ajudar, né? E aí que eu vou falar, então, como que a gente consegue ajudar. Mas antes disso, é importante falar que a pessoa que está com ideação suicida, ela não está querendo tirar a própria vida. Ela está querendo acabar com o sofrimento. E por que é importante a gente saber disso? Porque, diante dessa informação, a gente pode trabalhar em minimizar esse sofrimento, em torná-lo um pouco mais tolerável para o indivíduo, né? Fortalecendo o indivíduo para que ele passe por essa situação adversa, mas sem precisar sucumbir
aí ao suicídio, né? E aí alguns números aí, né, de suicídio que são importantes também para citar. No Brasil, tem 12 mil casos por ano de suicídio no Brasil. No mundo, 800 mil casos de suicídio praticados. E olha que interessante, um estudo da Unicamp traz que, em média, 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em tirar a própria vida. 17%. Então, quer dizer, precisa se fazer alguma coisa em relação a isso. Então, vamos lá. Então, alguns sinais que são alerta, que a gente tem que ficar de olho quando a gente observa em algum parente, em algum amigo, ou até na gente mesmo. Né? Fazer essa autoanálise é importante também. Que sinais, então? A pessoa, ela anda descuidada, né? Descuido com higiene, com alimentação. Ela pode apresentar uma mudança de humor, importante que dure em pelo menos mais de 2 semanas. Né? Então, a pessoa que era muito extrovertida passa a ser mais introvertida, passa a apresentar essa mudança de comportamento. Abuso de álcool e drogas também. E automutilação em caso, principalmente, de adolescente. Os adolescentes, tem um número grande de adolescentes aí com esse comportamento de automutilação. Mas cabe informar que não necessariamente essa pessoa ela vai desenvolver uma ideação suicida, tá? Na automutilação. Mas por si só, né, esse ato já é um sinal de que algo não vai bem. Né? Então é importante procurar ajuda também. E também as frases que a pessoa com ideação suicida fala muito, né? Eu sou um peso para as pessoas, se eu sumir eu não vou fazer falta, minha vida não tem sentido, não tem significado, eu quero sumir. Então, escutou esse tipo de frase de alguém, já liga o alerta. Essa pessoa está precisando de ajuda. Né? E aí, então, como que a gente pode ajudar? Já encaminhando aqui para finalizar, como que a gente pode ajudar essa pessoa? Né? Então, assim, primeiramente, é a gente escutar sem julgar. Né? Não minimizar a dor daquela pessoa. Não vir com frases, né, de livro de autoajuda, vai ficar tudo bem, isso vai passar, levanta dessa cama. Então, isso só vai piorar. Porque daí a pessoa, ela realmente não vai se abrir, vai se fechar cada vez mais, e aí vai, né, tem grandes chances dela seguir no plano dela de suicídio. Então, escutar, com, assim, de coração aberto essa pessoa, reconhecer a dor dela, respeitar essa dor. Né? Por menor que possa ser, só porque perdeu o emprego, que absurdo. Ela que está experimentando essa dor, então vamos respeitar. Tá? E outra coisa também que é importante falar nesses casos, a tal da empatia, né? Se fala muito da empatia, de se colocar no lugar do outro. Nesse caso é importante a empatia, só que diferente. Não é se colocar no lugar do outro, porque a gente não vai conseguir experimentar a dor do outro. A gente não está no lugar dele. Só o outro que sabe e entende a dor dele, sabe quanto está doendo. Então, o que é empatia nesse momento? É a gente entender como os nossos atos, as nossas ações vão impactar no outro. Essa é a empatia que é necessária nesses momentos. Né? E, para a gente finalizar, que é muito importante, encaminhamento. Então, percebeu esses sinais. Né? Então, já chama a pessoa, tem a escuta, né, o acolhimento, e encaminhar para os profissionais de saúde mental. Quando a gente está doente, a gente vai onde? No médico. Então, quando a gente tem uma doença mental, a gente tem que ir no psiquiatra, né? E aí o psiquiatra, ele vai, enfim, fazer o diagnóstico, né? Passar algum remédio. E tem muitos remédios que são modernos, que são bons para regular o humor e essenciais para a pessoa sair dessa condição. E também encaminhar para psicoterapia, né? Como a Lê também falou, da importância da terapia, não só porque a gente trabalha com isso, né? Mas a gente sabe da importância e como a gente consegue transformar vidas. Né, a partir dessa escuta acolhedora. Né? Permitir a pessoa expor a subjetividade dela, a dor dela, sem julgamento. Né? E aí, então, para finalizar, eu acho que é importante falar, né, que, como a Lê falou também, muitas pessoas não têm condições para pagar terapia, mas tem alguns programas aí que oferecem terapia a valor social, 30, 40, 50 reais, e outros até de forma voluntária. Um deles que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que é o Eu Sou Porque Nós Somos, que é um projeto muito legal, necessário, idealizado pela Jéssica, e eu faço parte aí há mais uns 5 meses, e está sendo muito importante fazer essa escuta dessas pessoas em sofrimento. Então é isso que eu tinha para
falar, para expor sobre saúde mental, a importância e a forma que a gente pode ajudar. E só para fechar, para passar a bola para a Jéssica, né? É interessante que esse trabalho que a gente faz de forma voluntária, para variar, é a sociedade fazendo o que o poder público não faz. Né, Jéssica? Com você. É isso mesmo. Vou pedir para o Paulo colocar o site aqui do Eu Sou Porque Nós Somos, né, para o pessoal que precisar acessar. No finalzinho, para mim, a fala da Karen travou bem na hora que ela estava falando do site, então, né, só retomando isso, né, que o Eu Sou Porque Nós Somos é um grupo que foi formado durante a pandemia, né, um grupo de psicólogos que vamos nos organizar e vamos atender as pessoas, acolher as pessoas nesse momento de sofrimento, né? Então, para quem estiver precisando aí, né? A Karen é uma das participantes. Paulo depois pode colocar. Não, já está aí. www.eusoupquenóssomos.com.br. Ai, gente, um prazer ouvir esses meus dois camaradas, né? Eu tenho um orgulho imenso estou dentro da saúde mental, né? Sou psicóloga clínica, não trabalho na área social, como de maneira, né, remunerada e tal, né? Toda a minha trajetória foi fazendo trabalho de militância dentro da área da psicologia também, né, em cursinho popular e tudo mais. E aí eu fui encontrando, né, nessa jornada diversas pessoas incríveis, como a Karen e o Alê, né? E a gente já somou em muitos projetos, e como a Karen fez essa fala aí no final. Olha só, a Márcia aí, eu fui estagiária da Márcia lá quando eu estava terminando a faculdade de psicologia no CAPS, foi um grande aprendizado. Obrigada, Márcia. Como eu estava dizendo, né? Então, essas pessoas que eu fui encontrando aí no decorrer dessa jornada foram pessoas que foram deixando um pedacinho dentro de mim, assim, e eu espero também ter deixado um pedacinho, né, dentro deles, e que contribuíram muito para a forma como eu enxergo a saúde mental hoje. Por que eu estou falando pela forma como eu enxergo, né, e como eu atuo dentro da saúde mental? Porque a gente sabe que a saúde mental ela tem uma trajetória, e essa trajetória, assim como tudo na vida, tudo tem lastro, né? E essa trajetória da saúde mental nem sempre foi muito bacana. A Márcia mesmo estava comentando aí, né, no decorrer das falas do Ale e da Karen, que às vezes dá a sensação que a gente está retrocedendo, né, voltando para os manicômios. E todo mundo que é da saúde mental sabe, mas às vezes quem não sabe, que a gente teve que ter muita luta para a gente ter um programa de saúde mental como a gente tem hoje, né? Que desmanicomializou, né? Sei lá qual que é, não sei nem se existe essa palavra, acho que é um neologismo, mas assim, que tirou o adoecimento psicológico da esfera da loucura e do asilamento. Então, temos que afastar essa pessoa da sociedade porque ela está desprovida de razão, ela não pode ter convívio social, e trouxe as pessoas que têm algum tipo de sofrimento psicológico para convivência e para um tratamento mais humanizado. A gente sabe que isso foi a partir de muita luta, e isso é muito recente. É muito recente, a gente está falando aí dos anos 2000. A Márcia falou que está aí há 19 anos no CAPS, então, né, desde o surgimento, é muito recente. E tudo que é muito recente tem que ter muita luta para ser implementado. A gente sabe que isso acontece aqui no Brasil de maneira muito exacerbada. Quando a gente está lutando para que as coisas sejam de fato implementadas, aí tem um retrocesso, ou vários retrocessos. E é muito o que tem acontecido hoje. Então, para além desse estigma que o Ale trouxe na fala dele, né? A Karen também trouxe um pouquinho, que as pessoas que têm adoecimentos psicológicos, né? Seja transtorno de ansiedade generalizada, seja esquizofrenia, seja depressão, né? Seja síndrome do pânico, pode pensar o que vocês quiserem, né? De adoecimentos. Além do estigma que perpassa a própria subjetividade, então eu me sinto frágil, porque a sociedade fala que eu sou fraca, eu me sinto impotente, eu me sinto doente, eu me sinto incapaz.
E aí eu ouço do outro, né? Isso tudo acontece de maneira dialética. Eu ouço do outro que eu sou fraco, que eu preciso ir para a igreja, né? Que isso é falta de Deus. Eu ouço que eu não encontrei o amor da minha vida, principalmente nós, mulheres, ouvimos muito isso. Isso, Fran. Fran falou do filme da Anísia da Silveira, que, nossa, é um filme fantástico, um filme brasileiro incrível, né? Que mostra muito bem essa realidade de como as pessoas eram tratadas lá atrás quando tinham algum adoecimento. E, gente, pasmem, não necessariamente todas as pessoas enclausuradas nos manicômios tinham algum adoecimento. Às vezes as pessoas eram internadas nos manicômios simplesmente por ousarem combater os padrões sociais da época. Então, tinham mulheres que ousavam separar, olha o recorte de gênero aí. Tinham homens negros que não conseguiam emprego. Olha o recorte de raça, quando a gente olha para o processo de escravidão, quando houve a abolição e os negros não tinham onde trabalhar. Foram considerados inúteis, vagabundos e por aí vai. E aí depois é muito fácil eu transformar essa pessoa que não tem valor para a sociedade porque não está no mercado de trabalho em um depósito. Eu jogo ele num depósito. Então, a gente começa a questionar até mesmo o que é a loucura. O que foi considerado historicamente a loucura? E o que é considerado hoje loucura? O que é estar desprovido de razão? Hoje, estar desprovido de razão é ir contra a sociedade machista, necropolítica, que a vida de uns importa muito pouco, enquanto a vida de outros importa muito, e esses outros são sempre os ricos e os pobres não importam nada. Né? A música do Raul Seixas, Maluco Beleza, já falava um pouquinho lá atrás, né? Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza, fala um pouco da história dos manicômios e as pessoas que iam contra a ditadura civil, empresarial, civil-militar naquela época e eram considerados loucos também. Então, gente, a gente entender que tudo perpassa uma construção social com interesses específicos e esses interesses são interesses daqueles que dominam a sociedade, são interesses de classe. Né? Quem domina a nossa sociedade hoje? Sou eu, sou o Alê, são os psicólogos, são os trabalhadores, são os assistentes sociais, são contadores, quem são? Né? Ou será que são grandes empresários, multinacionais, empresários da educação, banqueiros e por aí vai, né? Porque quem domina a sociedade, quem tem poder econômico sobre a sociedade, tem o poder mental, tem o poder intelectual sobre a sociedade, também tem o poder de dominação ideológica, que a gente chama. Então, essas pessoas também criam, historicamente, e até hoje, o que é loucura e o que não é. Então, essa é uma coisa muito importante que eu gostaria de trazer. A outra coisa, que daí já vai mais para os dias atuais, então, que a gente foi caminhando a partir de muita luta, né, principalmente do movimento antimanicomial, dos trabalhadores da saúde mental, da população, e a gente foi galgando algumas conquistas aos poucos, né? E essas conquistas foram muito inspiradas em outros países, principalmente a Itália, né? Alguns países europeus que fugiram dessa lógica antimanicomial, né? Com Basaglia, e entre outros defensores dessa luta. E aqui no Brasil, a gente tem hoje, de maneira geral, eu gostaria muito de depois fazer uma fala com a Márcia, se ela puder, com toda essa experiência dentro do CAPS, porque eu acho que ela pode falar da saúde mental hoje, né, aqui no Brasil, de uma maneira muito, muito mais própria, né, muito mais calcada em experiências do que eu, mas a gente tem aí, a partir da Lei 10.216, se eu não me engano, né, inclusive foi o que eu estudei no TCC, Márcia, que eu estava lá no CAPS estudando como os papéis de gênero podem contribuir para que as mulheres adoeçam muito mais, né, do que os homens, ou quais os tipos de adoecimentos que os homens, né, têm por conta dos papéis de gênero, e quais são os tipos de adoecimentos que as mulheres têm. Então, assim, a gente tem os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, principalmente a partir da reforma psiquiátrica. E essa reforma, então, ela preconiza esse olhar mais humanizado para as pessoas que têm
adoecimento, que sofrem psicologicamente, que não é excluindo essas pessoas da sociedade, mas que é acolhendo, que é dando atendimento multiprofissional. Então, tem psicólogo atendendo, tem psiquiatra, tem oficineiro que vai fazer oficina de artesanato, oficina de horta, oficina de contação de história, enfim, oficina de teatro. Eu tive a oportunidade de estagiar e de participar dessas oficinas, né? Oficina de música, e depois tem a apresentação. Então, a pessoa vai, né, que tem esses adoecimentos mais graves, passa o dia lá, tem todo esse acompanhamento e depois volta para suas casas e para suas famílias, né? Então, assim, essa foi a grande conquista, né? Que a gente ainda está trabalhando para que seja de forma, seja conquistada de maneira mais efetiva. Por quê? Porque daí entram alguns entraves, e aí era isso que eu queria colocar aqui. O primeiro entrave, que eu não poderia deixar de falar, é a questão de gênero, né? Então, é muito importante que esse atendimento se dê dessa forma, de maneira mais humanizada, de maneira a fazer com que o usuário do CAPS não perca esse vínculo com a comunidade, com a sua família, mas a gente sabe para quem são relegados os cuidados historicamente. A gente sabe que quando esse usuário volta para casa, né, esses cuidados vão ser relegados para a mulher, seja para a mãe, seja para a avó, seja para a tia. Então, às vezes acaba tendo uma sobrecarga, né, uma carga muito maior para essas mulheres que muitas vezes, aí entra na competição, né, escolhem colocar os seus filhos ou seus entes queridos em uma comunidade terapêutica. O que são as comunidades terapêuticas? São meio que as concorrentes do CAPS. Eles pregam que não, que, por exemplo, o usuário de droga, não, que CAPS, álcool e droga, que essa pessoa tem que ser internada, sem contato com ninguém. Vamos manter essa pessoa internada, isolada, às vezes fazer até tratamento de choque, né? Deixar ela isolada num quarto sozinha, quando ela der algum trabalho e tal, mesmo sabendo que estão violando os direitos humanos, eles fazem isso, né? Porque a gente sabe que a fiscalização é falha. Então, a família, às vezes, escolhe mandar esse familiar para lá porque vai dar menos trabalho, né? Ou porque não tem como cuidar, ou porque está muito sobrecarregado. Então, a gente tem essas duas realidades paralelas, que são a realidade de humanização da saúde mental, né? Que a gente olha lá para o filme da Silveira, que dava um eletrochoque nas pessoas e mantinham elas em condições desumanas, dormindo nas suas próprias fezes. A gente vai caminhando a partir de muita luta para um tipo de saúde mental, para um tipo de rede de saúde mental, onde as pessoas são acolhidas, são olhadas em sua própria subjetividade, né, e exploradas suas várias potencialidades. Mas, em paralelo a isso, a gente tem aí essa competição, né, com as comunidades terapêuticas, que gera muito dinheiro. É importante dizer que tem por trás, né, das suas gestões, igrejas evangélicas. Então, isso não é à toa. Esse é um dado. O outro dado é que, apesar da gente ter esse avanço incrível na saúde mental, a gente tem pouquíssimas políticas públicas, mas, assim, mais especificamente, pouquíssima verba, e que vem sendo retirada no governo Bolsonaro cada vez mais, para que os CAPs possam funcionar com qualidade, possam ter profissionais concursados, que a gente sabe que a terceirização é um problema, ou até mesmo para quando terceirizado, mas que possa receber um salário digno, né? Para que haja medicação suficiente, para que, de fato, o CAPS possa ser portas abertas, como tem em sua história, em sua ideologia, em sua cultura, em suas crenças, de ser portas abertas, né? De acolher toda e qualquer população que precise disso. Então, a gente vive nesse cenário hoje, onde a gente tem uma rede de saúde mental muito humanizada, mas precisando de muito investimento, né? Para que ela seja efetivada de fato. E, ao passo que isso acontece, a gente tem dinheiro sendo retirado da rede de saúde mental e sendo investida, dinheiro público sendo investido nessas comunidades terapêuticas, tendo essas comunidades terapêuticas por trás, né, das suas organizações e direções, igrejas evangélicas, pastores, enfim.
pessoas que estão lidando com a saúde mental a partir de um viés religioso, onde a gente lutou historicamente para se desvincular, né? Não é à toa que a gente teve aí recentemente uma proposta de cura gay, que já é antiga e que retoma e retoma e se retoma constantemente. Tem muita coisa para dizer, gente. Eu acho que a gente vai fazendo isso aos poucos. A Márcia já tocou essa conversa aí. Mas a gente precisa pensar em uma política de saúde mental para a cidade. Não é possível que os psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, enfim, sempre tenham que fazer trabalho voluntário para dar conta do déficit da prefeitura, né, em relação ao cuidado e a secundarização ou secularização do olhar, né, para a saúde mental da população riopretense. A gente sabe que mulheres negras, mulheres lésbicas, né, mulheres trans, são mais atingidas pelo sofrimento psicológico, não porque está em sua genética, mas porque sofrem cotidianamente dos mais variados tipos de opressão. Então, sofre de racismo, sofre de transfobia, lesbofobia, sofre de pobreza. Como é que eu vou manter minha saúde mental se eu não tenho o que comer, né? Como é que eu vou manter minha saúde mental se eu sofro violência doméstica dia sim e dia não do meu marido? Como é que eu vou manter saúde mental se eu tenho uma estimativa de vida de 35 anos, como a população trans tem, e eu não consigo me inserir no mercado de trabalho porque o que me resta é a prostituição? Então, situações como essas têm que ser olhadas de maneira coletiva. Elas não podem ser olhadas de maneira isolada, porque a sociedade que a gente vive tem um projeto de adoecimento para a gente. Né? Tem um projeto de dopar, então no máximo eu te dou um antidepressivo e você continua trabalhando, você continua engessado, não olhando para suas possibilidades de existência, porque você, trabalhador e trabalhadora, não tem possibilidade de existir. A sua única possibilidade de existir é sendo mão de obra, é vendendo a sua mão de obra para mim. Então, assim, gente, se nós não nos unirmos e não cobrarmos, não olharmos para isso, não há governo, não há burguês, não há empresário que vai olhar para isso, porque o interesse é nosso. Somos nós que estamos morrendo todos os dias, seja tirando as nossas vidas diretamente porque a gente não aguenta mais ser explorado, ser oprimido, ser violentado, ser mortos na periferia, ou seja, porque nossas vidas são tiradas dos nossos trabalhos, na nossa falta de tempo de ócio, de tempo de lazer, na nossa falta de dinheiro para comprar o arroz, que só aumenta o preço a cada dia, né? Então, fica o convite aí para vocês construírem esse programa de governo que quer olhar para a negritude, quer olhar para a cidade, quer olhar para a saúde mental, quer olhar para a violência doméstica. Por quê? Não porque a gente é arrogante e pretensiosa, mas porque a gente entende que uma coisa está ligada à outra. E se eu olho para um lugar e eu não olho para o outro, não vai dar certo. Eu tenho que olhar para tudo isso em conjunto. É isso. E, gente, eu queria que a gente pudesse abrir agora para uma conversa, né? O Paulo colocar algumas perguntas, algumas considerações, para o Alê, para a Karen, para eu poder participar. Pode pôr, Paulo, manda bala. Alê, você lê a primeira pergunta? Ah, foi para você, ó. Deixa eu ler, então, Alê. Deixa eu ler para você. Alê, o que você acha dos coaches? Olha, pessoa polêmica, hein? Eles fazem um serviço ou desserviço à saúde mental? Ei, Breno. Né, aquela questão, né, de polemizar. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que trabalhar com essa questão de uma forma bem delicada, porque o ser humano é muito complexo em toda a sua subjetividade. Então, não dá para a gente fazer, por exemplo, um curso de um mês, um curso de 2 semanas, e a gente achar que vai tratar o indivíduo de uma forma completa, né? Então, assim, não só os coaches, mas todas as pessoas que, na verdade, fazem esses... E na verdade, os coaches, na verdade, é um reflexo da nossa sociedade
que valoriza essa questão do fast food, né? Essa questão da rapidez, essa questão... E isso acaba sendo de uma forma superficial. É claro que, por exemplo, tem pessoas que são coaches que elas usam como uma especialização, já tem uma faculdade, ok. Mas isso, na verdade, é bem preocupante, né? Porque o ser humano, ele tem todo um contexto, tem toda a questão da sua plenitude, e a gente passa por uma carga de conhecimento, a gente passa em 5 anos de faculdade, igual eu estou fazendo mais 3 anos de especialização, e a gente é um investimento que é um aprendizado. Então, gente, desconfiem quando fala assim, 5 passos para alguma coisa, para ser feliz. Desconfie, porque o ser humano não é uma caixinha de padrão, né? O ser humano não tem como padronizar, porque cada ser humano é único. Então, assim, é muito preocupante, por exemplo, você tratar uma depressão com os 10 passos, né? Falar assim, acredite em você e seja feliz. Não, porque vem muito por trás. A gente vai buscar o porquê que ele não é feliz, né? E isso requer muito conhecimento. E isso requer muito conteúdo. Então, aqui, eu não estou falando assim, vamos fazer uma guerra contra coachings. Eu vou falar, vamos fazer uma guerra contra a superficialidade, como a falta de conteúdo, né? Que todo mundo quer, né? Todo mundo quer essa coisa do rápido, essa coisa do conhecimento que é miojo. Em 3 minutos, ok, eu vou ser feliz. Mas, assim, isso requer muito estudo, requer muito conteúdo e requer tempo. E é isso. E, Karen, o que você acha disso? Bom, Ale, concordo com tudo que você falou. Eu acho que assim, soluções simplistas não se aplicam ao ser humano, né? A gente tem uma complexidade gigante, então não é com soluções simples que a gente consegue resolver. Eu já trabalhei em empresa por muitos anos e me deparei com muitos coaches, né? Na verdade, assim, tem um lado bacana, que é, por exemplo, trabalho o autoconhecimento, né? Que pontos que têm que ser melhorados, ok. Mas eles vão também num viés de produtividade, né? Como se estivesse extraindo o bagaço da laranja, né? Então, você tem que fazer a mais, você tem que fazer além do que foi previsto, do que estava na meta, é a tal da superação. Só que em detrimento do quê? Né? Qual é o custo disso? O custo é a nossa saúde mental, né? Burnout, quando a gente chega a um nível de estresse onde a gente não funciona mais. Né? Tudo em detrimento disso, tudo em busca do dinheiro, do sucesso, do status. Então, esse quesito é muito questionável aí dos coaches, né? Penso eu. Adaptassem à sociedade, né? Então, ó, em 10 encontros, aí coloca a meta. Gente, o ser humano é isso? E a questão do inconsciente? E a questão de todas as questões que vão surgir de traumas, as questões que vão surgindo, que às vezes você acha que a demanda é uma coisa, no meio do processo é outra, ou seja, porque é uma descoberta constante. E isso não é em 8 encontros que você vai trabalhar isso, né? Então, isso é uma coisa constante, isso é um processo que muitas vezes é demorado. Então, na verdade, todos esses processos que prometem algo, já desconfie. Né? Porque quando a gente está no processo terapêutico, a gente não sabe qual que vai ser o resultado, né? Exato, a gente tem que considerar a nossa individualidade, né? Uma regra pode se aplicar a você, mas não se aplica a Jéssica. Então, por isso, do autoconhecimento, do aprofundamento, né? E a gente consegue isso por meio da terapia. Né? E por isso que isso vai afetar a saúde mental, porque aí a pessoa vai, em 10 encontros, não conseguiu a felicidade, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir ainda mais fracassada, como se a culpa fosse dela, sabe? É como se fosse uma ideologia de meritocracia, né? Que a sociedade ela faz com que o indivíduo sinta a própria culpa, não analisando todas as dinâmicas da sociedade, interna e externa. Então é isso, né? Porque é um processo, e é um processo doloroso. Né? Quando você vai para terapia, quem faz terapia vai saber que é doloroso, que vai passar pela dor, vai doer, só que você precisa disso para ressignificar, e isso vai te dizer muita coisa. Só que em 10 encontros, você não consegue nem passar por nada, né? Então, assim, pelo que eu entendo, na verdade, do ser humano, isso não é muito produtivo, não é muito bom, assim. Esse
coletivo, né, que eu estou fazendo atendimento voluntário, tem número limitado de sessões, média de 4. E aí as pessoas, elas vêm, principalmente quando é a primeira vez para fazer terapia, elas vêm querendo uma resolução rápida, né, como se fosse um comprimido, né, que ela toma e resolve os problemas dela, né, e aí eu deixo muito claro que é um processo longo, é um caminho muito longo e complexo, né, e aí esse processo todo pode levar meses, anos, muitas vezes, né, dada a profundidade. Então é importante, sim, abordar sobre isso, essa complexidade do ser humano demanda também, né, essa complexidade da solução dos nossos problemas. Sim. E você, Jéssica, o que você acha disso? Eu tô curtindo a conversa aqui, agora eu querendo dar pitaco, né? Como se eu estivesse na mesa de boteco. Na mesa de boteco a gente não espera um falar, e começa todo mundo a falar, né? Então, já estava tão à vontade que eu já ia falar isso. Não, me veio um livro na cabeça, né? O Sujeito Neoliberal, do Laval, e tem um outro autor, que eu sempre esqueço, eu estava gravando um vídeo esses tempos sobre, eu sempre esqueço o sobrenome dele, que ele vai falar do sujeito empresa, que a lógica agora é transformar, igual a Karen falou, o sujeito em sujeito empresa. E o que é uma empresa? A empresa ela é responsável pelo seu sucesso, mas ela é responsável pelo seu fracasso, igual como você falou, Ale. E o coach, ele vem muito nesse sentido, né? Então, você é o único responsável pelo seu sucesso. Não tem que dormir, não tem que namorar, tem que passar a perna mesmo se tiver. Enfim, tô falando de maneira chula, assim, mas é incentivar o sujeito a crescer economicamente na vida. E para isso você tem que se transformar numa empresa, né? E se não der certo, é porque você não se motivou de maneira suficiente, porque você tem um mindset fixo, né? As palavras, um mindset muito rígido, porque faltou isso e faltou aquilo. Esse é um ponto. Mas o que eu queria falar de principal, acho que a Karen falou, é assim, gente, tem muito coach fingindo que é terapeuta. Quem faz terapia é psicólogo ou psicanalista, né? Quem faz terapia, coach não faz terapia. Coach ajuda aí no processo de crescimento profissional, sei lá, para emagrecer, tem coach para tudo hoje. Mas terapia não é coach que faz. Então desconfia disso também, né? A gente tem aí regulamentado que a terapia ela é feita pelo psicólogo e, né, o psicanalista também faz psicanálise, enfim, mas é feita pelo psicólogo. Então, não entrem nessa furada, assim, nesse sentido. Pode pôr, Paulo, outra. Vai, Karen, lê aí. Priscila Bernardes, tem observado que, em decorrência da ausência do atendimento primário precoce, ocorreu um aumento dos quadros de sofrimento emocionais nas crianças e adolescentes. Poderiam falar um pouco como isso pode atrapalhar a recuperação e até desenvolver novos transtornos, por favor? Essa diminuição. Na verdade, será que é pela pandemia, onde ficou sem atendimento? Enfim, lá no fórum eu trabalho na vara da infância e juventude, né? Então, a gente observa, assim, claramente as crianças adoecendo. E assim, como era antes, as pessoas anteriormente não davam voz às crianças, né? Agora que as crianças estão tendo esse cuidado, né? essa prioridade. E, sobretudo agora, em tempo de pandemia, as crianças estão adoecendo pela falta da escola, também convívio com os amigos, mas também em casa, né? Elas estão em casa, os pais já estão estressados, estão esgotados, né? E aí a criança, então, é obrigada a ter que se virar ali, dar conta dos estudos, né? Dar conta do lazer que ela perdeu, e lembrando que ela está numa fase de desenvolvimento. Por exemplo, a gente já está 6 meses, né, trancafiados em casa. 6 meses para uma criança em desenvolvimento é muito significativo, né? Para a gente, já é difícil, você imagina para uma criança e para um adolescente, né? E os adolescentes mais ainda, né? Porque eles estão em fase de transição e, enfim, essa necessidade de pertencimento, de estar em grupos sociais é muito importante. E aí eles acabam indo para onde? Para a internet. Isso eu vejo não só na clínica, mas aqui em casa. É uma coisa que está, não só os adolescentes, mas as crianças também. Acabam passando horas e horas, né, em jogos e rede social, que acaba causando uma dependência tecnológica, que também é um transtorno mental. Então, isso tem que ser observado. Além de compulsões alimentares que a gente observa, né, dada a ansiedade da criança. Enfim, a gente está observando, sim, as nossas crianças e adolescentes serem adoecidos, né? Esse adoecimento.
Então, é importante a gente ficar atento a isso. Ale, o que você pensa disso? Eu acho que, assim, a questão das crianças, né, a gente sabe que os primeiros anos da infância é muito importante para a construção da identidade, que muitos sintomas que a gente tem hoje vêm desses primeiros anos de idade. Então, como que é importante que esse desenvolvimento seja feito da maneira mais saudável? Mas como fazer isso diante de tanto caos, né? Como fazer isso diante de tanto descontrole? Como que eu vou buscar um equilíbrio se realmente eu não estou nem achando o ponto central da minha vida, né? Então, é aquela coisa da gente buscar o equilíbrio do jeito que dá. É aquela questão, né? É tipo, de fazer como que dá nessa questão da pandemia, ainda é muito mais notável como as coisas estão desequilibradas, mas uma coisa que é importante, que é a questão da educação dos pais e dos responsáveis, né? Porque a criança, ela precisa e ela necessita, e às vezes não fala verbalmente, mas precisa de ter pessoas como centro, né? Ela precisa de ter pessoas que deem limite, né? Porque ela vai precisar, de uma certa forma, trabalhar a frustração, né? Então, como que a criança vai trabalhar a frustração se não tem quem diga não? E isso vai refletir no adulto e vai refletir diretamente na saúde mental, né? Porque uma criança que não sabe trabalhar a frustração, e a gente percebe adultos, né? Que a gente percebe que não foi trabalhada a frustração, que não sabe dizer não, que não sabe entender o não, e que não sabe se relacionar de uma forma pacífica. Por quê? Porque isso é tudo reflexo de uma infância assim, que foi mal elaborada, assim, né? Que foi mal pensada, que foi mal acolhida, assim. Então, assim, essa primeira infância é muito importante, sabe? Esse olhar do pai, esse olhar da mãe, esse olhar do cuidador, ou de quem cuida, independente de gênero, mas, sabe? É muito importante para a criança construir a sua identidade. Construir, sabe? E senão ela vai ficando adoecida. Ela vai ficando adoecida. E às vezes é um adoecimento invisível que você vai ver só depois. Só mais tarde, né? Aquilo que a gente vai guardando, e de repente, quando vê, né? Aí a gente vê crianças, nossa, mas como que uma criança ela pode ter depressão? Mas como que uma criança ela pode tirar a própria vida? Né? É porque já vem de vários acontecimentos que isso vai sendo reprimido. Aí quando vai, explode. Então, olhar a criança, sabe? Para a criança permitir ser criança, né? Porque às vezes nem as crianças hoje em dia, né? Parece que voltou aos tempos antigos, né? Que não existiam crianças, eram pequenos adultos, né? E parece que isso está voltando. Não, a criança ela tem que ser criança, a criança ela tem que participar. E os pais têm que, de certa forma, buscar esse equilíbrio, porque os pais têm que se cuidar para não se adoecer e para que não adoeça a família toda. É bem complexo, assim, é difícil, assim, mas ainda mais agora sem escola, fica muito mais complicado. Paulo, pode pôr outra, eu estou contemplada com a fala dos meus companheiros. Ale, lê aí. Ale, lê aí. A pandemia escancarou nossa necessidade de descoberta de nós mesmos, reinventar em tempos difíceis. E aqueles que viveram sempre em tempos difíceis. Exatamente, Márcia. E aqueles que viveram sempre em tempos difíceis estão vivendo agora ainda em tempos mais difíceis. E o meu medo é como viverão no pós-pandemia, né? Eu estava numa reunião hoje de manhã e coloquei isso, né, em discussão. A gente teve aí, durante a pandemia, a aprovação de um auxílio emergencial, né? Então, aqui eu estou pensando nos pobres, nos negros, né, na população que está no setor informal, que não tem emprego nesse momento. Estou pensando nessas pessoas como mais vulneráveis, tanto economicamente, quanto socialmente, quanto na questão da saúde mental. Então, assim, a gente teve aí a aprovação de uma renda emergencial a muito custo, queriam dar R$200, depois de muita briga, né, dos nossos parlamentares, conseguimos R$600, que a gente sabe que não é muita coisa, e R$1.200 para mães que criam seus filhos sozinhas, né?
esse auxílio aí durou alguns meses e agora esse auxílio vai ser cortado né, pela metade. E a gente sabe que não vai durar no pós-pandemia. E a gente sabe que no pós-pandemia já estamos, né, os pequenos empresários sofrendo aí muito com os efeitos econômicos da pandemia. Não são os grandes que estão sofrendo, são os pequenos. Mas a gente sabe que depois, né, que agora já está terrível e depois a economia vai querer se reestruturar e a gente sabe as costas de quem ela vai se reestruturar, vai tentar se reestruturar, né? Já está colocando aqui em Rio Preto, os trabalhadores foram mandados para o abate, né? Em Rio Preto, em outras regiões, a pandemia ainda crescendo, né? Aumentaram o número de leitos, mas não cuidaram da vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Então, depois, eu fico pensando, o que vai ser? Sem emprego, sem comida, população LGBTQIA+, que já tinha problemas, muitas dificuldades para arrumar um emprego e se manter no emprego, como que vai ser depois? Esses preconceitos, esses estereótipos vão desaparecer no novo normal, né? Esse novo normal que a gente gosta de falar. Como é que vai ser para o pobre e para o preto que mora na periferia? Onde é que ele vai conseguir emprego? E quanto ele vai ganhar, se ele vai conseguir? Porque a fila o exército de reserva vai ser gigantesco. Se você não quiser ganhar milão aí para trabalhar 8 horas, né, debaixo do sol, vai ter gente que quer. Então, essa é a minha preocupação. Como é que fica, se a gente já está vendo esses índices de suicídio crescendo, a gente está vendo, como a Márcia falou, chegando muitas crianças para o atendimento na rede de saúde mental. Tá todo mundo, gente, em sofrimento psicológico, né? Como a Márcia falou aí nos comentários, esses sofrimentos, eles podem se desdobrar em transtornos mais graves, ou a gente pode cuidar, enfim, e tudo bem, né? Mas como é que vai ficar depois? Porque a gente não tem perspectivas positivas daqui para frente. A vida não vai se transformar num passe de mágica. E se o meu corpo sente essa labuta, sente esse chicote, né? Sente essa dificuldade, sente essa fome, sente essa opressão e essa violência, o meu psicológico é que faz o meu corpo sentir tudo isso. Ou, no mínimo, o meu psicológico está ligado a tudo isso. Então, eu tenho uma preocupação muito grande do que vai vir a ser, né? E vocês, pessoal? Pode falar. Perfeito, Jéssica. Cortou um pouquinho da tua fala, porque eu acabei desconectando aqui, mas eu peguei o finalzinho. E, assim, na verdade, as consequências dessa pandemia, eu acho que vai ser considerada uma segunda pandemia, né? Que são essas consequências do adoecimento mental. Então, realmente, é uma conta alta, né? Uma conta alta que o brasileiro vai ter que pagar, e a gente sabe quem é que vai ter que pagar essa conta alta: as pessoas menos favorecidas, né? Os pobres, as pessoas que realmente não têm condição financeira, né? São essas pessoas que acabam sofrendo mais. Então, realmente, a falta de emprego, né, juntamente com o adoecimento mental, é um fator bem complicante aí. E aí, com menos empregos, as pessoas vão acabar se submetendo, como você falou, né, a situações bem deprimentes para poder, né, ganhar dinheiro. Vai aumentar a violência, né? Então, a gente tem que estar preparado para essa onda aí que vem, que é uma segunda pandemia, bem preocupante. E no governo que a gente está, né, para piorar, a gente pensa que não tem como piorar, a gente olha para o cenário e a gente fala, meu Deus, né, para onde que a gente foge? Fugir não, a gente tem que lutar, né, Jéssica? Que me despertou nesse questionamento, né? E para quem sempre já sofreu, e fica tão visível nos dias de hoje, né? Porque muitas pessoas falam assim, mas esse vírus que veio, ele é democrático, todo mundo pega e todo mundo... Mas espera aí, até que ponto é democrático? Porque quando fala assim, use máscara, né? Gente, mas tem gente que não tem nem o que comer. Como que é use máscara? Quando você fala use máscara, você está falando para quem? Quando você fala assim, fique em casa, né? Igual eu sou privilegiado, mas tem gente que não tem nem casa para morar, e os moradores de rua, e aquelas pessoas que são da periferia, que moram em 2 cômodos, 10 pessoas. Então, para quem que a gente está falando? Para quem que é esse discurso? Bote álcool em gel, né? Então, é uma coisa surreal. Lave as mãos, tem gente que não tem nem água encanada, então, sabe? Então, vai muito atrás. Para quem que é esse discurso? Que muitas vezes eu me questiono também, né, nessa questão, né? Porque nesse privilégio, talvez a gente fica na nossa bolha, mas e essas pessoas que estão precisando?
a questão que falam da escola, né? Não, porque agora tá tendo escola online, né? E o governo, quem não tem internet, vai... Mas peraí, mas tem gente que não tem nem computador, nem celular. Então, quer dizer, sabe? Então, quando a gente fala, e essas pessoas que estão sofrendo, a gente tem que pensar, o que a gente está fazendo em relação a isso? Né? Porque, ok, eu posso falar, fica em casa como eu falo, né? Porque enquanto que trabalho com a saúde mental, é a melhor coisa a ser feito, quem pode, mas tem essas pessoas que não podem. E aí? Então é democrático isso? Até que ponto é democrático, né? E essas pessoas que já estão vulneráveis vão ficar mais ainda, né? Vão ficar mais ainda e vai ter essa saúde mental muito mais afetada. Só um comentário antes. Paulo, coloca a última pergunta para a gente por conta do horário, mas esse comentário da Fran que passou aí, só questão de ressaltar, né, que hoje eu vi de relance, que eu atendi a tarde toda, mas eu vi, né, eu só não abri a reportagem, mas que hoje saiu uma pesquisa que a maioria das mortes, né, em Rio Preto, em decorrência do Covid, são em dois, eu não sei se é Eldorado e Solo, né, eu não vou usar aqui, porque eu vi de relance, mas 2 bairros muito pobres na zona norte de Rio Preto. Aí a gente pergunta, nossa, é coincidência? Nossa, em São Paulo também tem coincidência, porque são os bairros mais pobres que tem o maior número de mortes. O Rio, a mesma coisa. Quanta coincidência? Ou a gente fala, vamos entender o que liga, por que preto, pobre, né, são tratados de maneira diferente no serviço públicos de saúde, ou porque que às vezes eles nem acessam o serviço público de saúde, né? São coisas que eu acho que a gente tem que pensar quando a gente pensa em saúde mental, em saúde, né? Em todas as esferas a gente tem que fazer esse link. Pode pôr, Paulo, a última, por gentileza. O Luiz, companheiro da Karen, né? Nosso grande Luiz. O Luiz perguntou assim, e essas faculdades que despejam, né, literalmente, formandos despreparados nesse ambiente de saúde mental, que acabam complicando ainda mais o cenário que já é caótico. Eu acho que ele está falando, né, tanto de psicólogos quanto de médicos, agora cada esquina estão criando uma faculdade de medicina, enfim. O que vocês acham disso, pessoal? É o reflexo do sistema capitalista, né? Que eles pegam a educação como mercado. Na verdade, não tem aquela questão do mercado. Então, se você, por exemplo, paga uma faculdade, que muitas vezes tem muitas faculdades particulares, que muitas vezes quem paga são pessoas de classe média, né? Que geralmente as pessoas que que estudaram em escola particular a vida toda, acabam indo para as universidades públicas, né? E, na verdade, viram como um nicho de mercado, né? E isso é muito triste e é muito preocupante, ainda mais quando se lida com a questão da saúde, né? A gente percebe, pelo menos na faculdade, que tem muitas pessoas que não estão preparadas. Na verdade, a gente sai, de certa forma, não totalmente preparado, mas a gente vê que, tipo assim, que o nível, na verdade, que não barra. Não há uma seleção assim de conhecimento mesmo. Então é muito preocupante e é reflexo do sistema capitalista. Karen, e a gente vê uma elite. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Então, na verdade, a gente vê uma elitização dos profissionais, né? Porque basta comprar um diploma e, assim, tem mensalidades altíssimas de medicina, né? Você compra o diploma, você tem papai para pagar, você, enfim, faz os trabalhos lá, malemar, e consegue se formar e tá aí para atender, para lidar com vida das pessoas. Isso é muito sério. E, assim, na verdade, a gente acaba vendo, inclusive, vagas de faculdades federais e estaduais sendo vendidas, né? O que também a gente acaba vendo as pessoas mais pobres, né, tendo menos chance cada vez mais, né? Quem tem grana consegue chegar lá e manter a sua condição social, né? Dificultando então o acesso das pessoas que estão lá se dedicando, estudando com pouco, né, que tem, dificulta ainda mais o acesso dessas pessoas mais carentes, né, numa profissão, enfim. É bem complexo isso, bem complicado. Eu vejo exatamente nesse sentido, né?
não nos querem preparados, nos querem sujeitos que não pensem muito, não querem psicólogos que compreendam todo, não querem médicos que vejam o paciente como sujeito, querem médico que veja a doença, não o sujeito que naquele momento apresenta aquela doença. Então, assim, não se discute saúde da mulher negra, né? Eu sei disso porque o Ale, né? O Ale também, sempre a gente é chamado na FAMERP para poder conversar sobre assuntos relacionados à população LGBTQIA+, negritude, feminismo, porque os alunos estão carentes disso, eles estão cansados dessa formação biologicista que não considera o sujeito em sua totalidade, que trata as pessoas de maneira desumana, né? Que treina a pessoa para continuar trabalhando sem pensar. Então, não nos querem pensante. Nas escolas, não querem alunos pensantes, querem alunos máquinas, alunos que trabalhem sem pensar e sem questionar. Aí usam o discurso de que somos todos... vamos vestir a camisa da empresa, somos colaboradores, é o novo discurso do capitalismo, né? Porque daí te dá a falsa sensação de que você pertence àquilo tudo, mas na verdade o lucro não vai para você, você ganha seu mísero salário, mas você é chamado de colaborador, olha a heresia, né? Então não nos querem dessa forma. As empresas educacionais dão esse ensino técnico, tecnicista, propositalmente. Não é coincidência, não é porque uma faculdade é boa, outra é ruim. Há um projeto, e esse projeto é nos manter dócil, esse projeto é nos manter alienado, não nos fornecer ferramentas de adquirir consciência, né? Então, por isso que esses espaços de onde a gente pode furar a bolha é muito importante. Seja na política, seja na educação, seja na saúde mental, né? Onde a gente tiver espaço para furar a bolha, vamos furar. Se tiver que sair correndo, a gente sai correndo em bando para não ser pego. Mas vamos furar a bolha sempre que for possível. Acho que é um pouco disso. Pessoal, eu queria que vocês dessem uma palavrinha final. Tem mais considerações? A galera super interagiu aí. Obrigada, gente. Né? Tipo, agradeço em nome do Coletivas. Né? Hoje eu que estou aqui. Toda semana vai ter live. Semana que vem, essa semana no domingo, tem uma live para conversar sobre o fascismo, né? Porque, nossa, candidatura à vereança, o que tem a ver? Lembrem sempre que a gente constrói um programa e um projeto que está sempre linkado ao macro. Nunca eu vou pensar só que tem que plantar árvore. Eu vou pensar por que destroem as árvores, está a serviço de quê, né? De quem? Então, a gente sempre vai fazer esse movimento de pensar na totalidade. E aí, nesse domingo, vai estar a Fran e a Bruna. Semana que vem tem outras co-candidatas. Eu já me confundo nos nomes, né? Mas sempre estaremos fazendo live, estaremos aí nos dividindo para isso. Hoje eu que estou, porque eu sou psicóloga, porque, enfim, é um tema que, assim como a Lei e a Karen, me é muito caro. Então, convido vocês a ficarem ligados, a acessar nosso site. Paulo, põe nosso site aí no finalzinho para o pessoal acessar nosso manifesto, assinar nosso manifesto e, enfim, colaborar com a gente quando, como e de que forma puder, né? A Lê, dá suas palavrinhas finais. Agradecer por esse encontro. É sempre bom e importante a gente falar de saúde mental. Eu queria falar de duas coisinhas. A primeira, valorize o SUS. Porque, assim, bem ou mal, é o que a gente tem. E ainda mais nessa realidade da pandemia e a situação da população do jeito que está, sem o SUS seria insustentável. Então, vamos valorizar o SUS. E segundo é que uma coisa que é muito importante e é preciso ser falado é que vocês queiram ou não, nós somos seres políticos. E enquanto seres políticos, a gente tem a opção de ajudar a rodar a engrenagem para a mudança ou deixar que outras pessoas façam. E aí a gente não pode reclamar também porque a gente não ajudou. Então, qual que é a sua opção? Então, pense sobre isso. Muito obrigado. Se vocês quiserem me acompanhar, meu Instagram é alexandre.felipe2, alexandre.felipe2. Muito obrigado. Karen? Quero agradecer também a Jéssica, né, por essa oportunidade de falar de um tema tão importante. E aí o recado é a gente cuidar mesmo da nossa saúde mental, o autocuidado, sobretudo nesse momento tão difícil que a gente está passando. E lembrar que a normalidade é muito relativa, né? A gente falou de saúde mental aqui por quase
uma hora e meia, mas é muito relativa, né? Então, a gente não é um ser binário, ou é louco ou é são. Né? Tem toda é como se fosse uma lápis de cor, né? Tem uma diversidade entre o louco e o são. Como diria Caetano, de perto ninguém é normal, né? Então vamos respeitar a verdade de cada um e cuidar da gente para que a gente possa seguir lutando. Okay? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, Lê, Karen. Espero vocês, assim, como sempre estiveram nas trincheiras junto com a gente, lutando dentro dos seus setores, dentro dos seus espaços, né, os espaços que vocês ocupam. E pode contar com a gente sempre para discutir essa pauta e muitas outras. Obrigada, queria agradecer o pessoal que participou. Márcia participou horrores aí, saudade da Márcia, faz muito tempo que eu não encontro, mas a gente vai se encontrar em breve, mesmo que de maneira virtual. Fran, Breno, né, todo mundo, o Luiz, todo mundo que participou. O Paulo nos bastidores, né? O Paulo nos bastidores, sempre. Em toda live é o Paulo que está aí, gente, organizando, fazendo tudo isso funcionar da melhor maneira que a gente consegue, porque às vezes a internet, ela nos derruba, né? Acho que tem interesses bolsonaristas por trás. Ah, aquele povo lá, vamos lá derrubá-los. Mas é isso, um beijo, gente, um abraço e até a próxima. Tchau. É por isso que nos unimos para virar a mesa do poder.